O experimento que eu fiz, milho adubado com ureia, aqui é a produção entre sucos, aqui vocês podem ver a qualidade da espiga. Também fiz uma micro adubação com micronutriente boro e zinco. Aqui também a gente tem, no experimento a gente também colocamos zinco. Fizemos uma pulverização, isso com 20 dias depois de nascer a gente fez uma pulverização com zinco. Com um mês depois, 25 dias depois, no caso 5 dias depois do zinco, a gente aplicou o boro. E quando foi com um mês a gente aplicou o potássio, porque o potássio também, não adianta a gente só usar a ureia e esquecemos o potássio. O potássio ele é importante na formação do fruto. E o boro também é importante na formação da planta e na formação do milho, para que o milho não saia, a espiga não saia deficiente. Vocês podem ver aqui as espigas. Essa tá aqui nossa produção. E esse lado aqui, a plantação foi realizada em sulcos. Entre plantas foi de 20 a 30 centímetros, 5 sementes por metro. E também fizemos aqui entre linhas, a gente fez um espaçamento de 1,20 m. Tem uns que estão em espaçamento de 1,5 m, outros já estão em espaçamento de 70. Aí já vai reduzindo os espaçamentos. Aqui o nosso milho aqui, ó. Está aqui a nossa produção. E esse milho também foi todo sequeiro, não teve irrigação, a gente não montou irrigação nele. Vocês podem ver, ó. E olha, sem irrigação a gente ainda conseguiu produzir esse milho aqui com uma boa qualidade nessa produção. Não tivemos irrigação nele, foi todo sequeiro através das chuvas, mas ele respondeu bem a esse sistema sequeiro e esse sistema de adubação. A gente em média aqui colocamos 100 kg. Se fosse para um hectare a gente tinha usado aqui 100 kg de ureia, no caso. A gente utilizou aqui nessa produção. E esse milho aqui é o milho da variedade Iaquiairã. Uma variedade aí que nem mesmo eu nunca ouvi falar, mas foi aqui, eu vi lá quando eu comprei a semente. E como ele foi um milho bem nutrido, eu não tive problemas com pragas. Para não dizer que eu não tive, logo no início a gente teve um problema com largatas, a largata do cartucho, mas você vê, né? Você está vendo que as plantas não estão comprometidas, estão todas as plantas sadias, com os milhos todos bons e sadios. Você vê que já está na época da colheita e a gente também não está tendo muito problema com percevejo. Só encontrei 2 percevejos aqui, 2, 3 no máximo. Então a gente não teve problema também com percevejo aqui na nossa lavoura do milho aqui, ó. Esse milho é um milho doce, um milho bom para canjica, pamonha, e não foi feita nenhum tipo de irrigação. Temos aqui nossa plantação por suco e é um milho de qualidade, todo nutrido, potássio. Nós fizemos adubação de várias formas. Primeira adubação, eu usei nas 2 experimentos, o que está ali é em cova e o em suco, eu usei 10, 20 e 20, que é a adubação de fundo. Por quê? Porque na adubação de fundo o milho é muito exigente em fósforo. Então a gente precisa adubar bastante com fósforo. E como aqui é uma terra adubada de terra de cana, o milho por ser da mesma família da cana, a terra está muito fraca. Então se a gente não usar o 10, 20 e 20, não fazer uma adubação, como a cana também é muito exigente em fósforo, então a cana ela suga todo o fósforo da terra. Então a gente teve que fazer essa adubação de fundo com 10, 20 e 20. E também o potássio, né? Porque a cana é muito exigente em potássio, então ela sugou todo o potássio que tem na terra. Então se a gente fazer uma análise de solo aqui, a gente vai ver que tem baixo teor de potássio. Então a gente acrescentou potássio e fósforo. Na adubação de cobertura eu fiz 15 dias depois do nascimento. Eu apliquei ureia nesse e na qual eu apliquei sulfato de amônia. 100 kg usei para um hectare 100 kg de ureia.
Para amônia eu também usei 100 kg de amônia no caso de 1 hectare. Mas aqui é menos de 1 hectare de milho. Então a gente fez uma regra de 3 e encontrou o valor total da quantidade de adubo que a gente usou na área. Depois, com 15 dias depois da segunda adubação, que é no caso um mês de nascida, a gente aplicou o potássio. Porque o potássio é importante na formação do fruto. E a gente também fez uma microadubação com micronutrientes, com zinco e boro, para estabelecer mais a cultura. Porque a cultura do milho, além de ser muito exigente em nitrogênio, ela também é muito exigente em adubação de micronutrientes. Então a gente não teve muitos problemas, devido à sua nutrição, a boa nutrição, a gente não teve muito problema nem com praga, nem com doença. O zinco, além de estabelecer a cultura no desenvolvimento do seu crescimento melhor, ele também estabelece a cultura contra fungos. Sabemos que o zinco ele é um princípio ativo, tanto o zinco como o cobre, contra fungos. Então eu acho que devido à adubação de zinco foliar que eu fiz, a gente não teve problema com fungos. E é um experimento também, eu usei o cloreto de zinco. Fiz essa aplicação, pulverizei com cloreto de zinco e pulverizei com ácido bórico, isso a 1%. Diluí 10 ml de ácido bórico e 10 ml de zinco em 10 litros de água e pulverizei elas, todas elas. E essa é a nossa área, a nossa produção. Tá aqui, ó. Vocês podem ver. E é isso aí, galera. Obrigado pela atenção para vocês e tenham uma boa tarde.